Olá pessoal, vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Lembrando a todos para acessar PCP FEP 2011, o nosso e-grupo, tá ok? E logo mais será disponibilizado a aula de hoje. Vamos agora para a segunda etapa, que é previsão de demanda via séries temporais. Primeiramente, o que vem a ser uma série temporal? Uma série temporal é aquela onde os dados estão dispostos no tempo. Por exemplo, uma receita mensal. Então, a receita é sempre coletada em períodos mensais, tá ok? Sempre que tivermos algumas informações dadas em valores de tempo, é uma série temporal. Desculpa, avançando. Então, o PCP está linkado a vendas e a parte mercadológica. O primeiro passo para ter um bom PCP é justamente ter uma boa previsão de demanda. Portanto, vendas linkada a marketing tem que estar conversando com o PCP. O que fazer se os erros de previsão são grandes? Vale a pena investir no restante do processo de planejamento? Se os dados de entrada são ruins, são questões perturbadoras. Quão boa deve ser a previsão para que a mesma seja adequada? Então vamos tentar responder estes questionamentos. E vale lembrar que a previsão tem uma importância muito grande para o PCP, pois é dela que se inicia todo o planejamento e controle da produção. Previsão não é uma bola de cristal, é uma ciência que veio da estatística, tá ok? Nós temos um arcabouço gigantesco de ferramentas. Mostrarei algumas delas para vocês hoje. Quais são as etapas de um modelo de previsão? Nós temos que ter o objetivo do modelo, a coleta e análise dos resultados, sendo esta etapa muito importante. Os dados devem estar muito bem trabalhados para não termos ruídos e, com isso, gerar previsões totalmente distantes da realidade da empresa. Seleção da técnica de previsão, também uma etapa muito importante. Pessoal, a maioria dos livros de PCP e gestão da produção, ao tratar de previsão de demanda, cometem alguns erros. Não é que o livro esteja errado. Há falta de informações com relação ao uso de algumas técnicas bem específicas que mostrarei para vocês. Depois vamos obter a previsão e a monitoração do modelo, segundo esses autores. Aqui nós temos aqui produto, precisão e recursos, caracterização da demanda, cuidados a serem tomados, viabilidade, características dos dados, erros, parâmetros e ajustes, tá ok? E a pergunta que insurge: qual tipo de método utilizar? Qualitativo ou quantitativo? Eu sempre gosto de trabalhar com métodos quantitativos. Neles nós temos modelos causais, é um tipo de método quantitativo que usa de dados históricos sobre variáveis independentes. Por exemplo, a regressão é um método causais. Nós iremos agora também análise de séries temporais, que é uma abordagem estatística que conta muito com os dados históricos sobre a demanda para projetar
o tamanho futuro da demanda e reconhecer tendências e ou padrões sazonais. Nós temos os sistemas colaborativos de planejamento, previsão e reposição, CPFR, que é um processo de 9 passos para a administração de cadeia de valor, no qual a previsão desempenha um papel central que possibilita para o fabricante e seus clientes colaborar na realização de previsões usando a internet. Nós temos aqui os métodos qualitativos, não veremos nenhum. Nosso objetivo é trabalhar com métodos puramente quantitativos, tá ok? Nós temos aqui métodos média móvel, suavizamento ou alisamento exponencial, tendência de composição. Na parte extrínseca, nós temos regressão simples e ou múltipla. Onde há erros nos livros? Geralmente, os livros não mostram qual é o pré-requisito para usar ou essa abordagem ou esta abordagem. Anotem isso, pessoal. O requisito é simples. Só podemos usar estas ferramentas se a série é estacionária. O que é uma série estacionária? É a série na qual os movimentos de tendência não são significativos. Portanto, uma série não estacionária é aquela série onde os movimentos de tendência são significativos. E, portanto, se for não estacionária, trabalharemos com regressão ou outros métodos. Nós temos aqui, nesse gráfico, uma tendência, uma ciclicidade, uma sazonalidade e uma aleatoriedade. Tendência é o movimento no eixo do tempo da curva da demanda. Ciclicidade são padrões de variação que ocorrem geralmente há mais de um ano. Por exemplo, Copa do Mundo, que ocorre em 4 anos. Geralmente vende-se mais televisores nessa época. Portanto, é uma ciclicidade. Desculpa. Sazonalidade é a mesma coisa que ciclicidade, entretanto, para períodos menores de um ano. Exemplo, frio. Vende-se mais roupa de frio, logicamente, e menos sorvete. Logicamente, no calor não se vende roupa de frio e vende sorvete, tá ok? Já a aleatoriedade são atos aleatórios, por exemplo, enchente, incêndios, ok? São casos, greves, são casos anormais, que ocorre uma variação irregular. Nós temos aqui os componentes da demanda das séries temporais: média, tendência linear, sazonal, cíclica e aleatoriedade. Aleatório ocorre muito no mercado de ações, tá, pessoal? E 4 hipóteses de comportamento das vendas. Nós veremos todas essas hipóteses agora, tá ok? Agora surge um problema: como identificar se aquela série é ou não estacionária? Para tal, trabalharemos com o coeficiente de Spearman, que é um teste de correlação não paramétrico, tá ok? Não é o mais eficiente, mas é confiável, tá ok? Se o coeficiente for negativo, demonstra que a série é estacionária. Caso contrário, se o coeficiente for positivo, demonstra que a série não é estacionária. Tá ok? Por meio dessas equações aqui, obteremos o coeficiente de Spearman. Tá ok? Detalhe, pessoal. Todos trabalham, conhecem o Minitab. O Minitab calcula a correlação pelo método de Pearson. O Pearson, pessoal, o coeficiente de correlação de Pearson exige que os dados sejam paramétricos, ou seja, para realizar
a correlação de Pearson, os dados devem possuir ou devem ter uma distribuição normal. Caso contrário, o ideal é trabalhar com teste de correlação de Spearman. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui uma série histórica de 96 até 2010, tá ok? E vendas aqui. Ao todo são 15 anos, tá ok? Avançando. Perceba o seguinte, não dá para verificar se essa série é ou não estacionária. Por quê? De forma visual é muito difícil. Por exemplo, nós temos aqui uma tendência de crescimento. Mais ou menos aqui em 96. Entretanto, chega aqui em 98, há uma tendência de queda, depois subida e assim por diante. Então, é uma série um pouco trabalhosa para entender visualmente. Então, como é feito o cálculo do coeficiente de Spearman? Vamos voltar para a equação. Vamos verificar isso aqui. T é uma variável de vai medir a posição dos dados. Então vamos ver onde nós obteremos essa equação aqui. Nós temos aqui ano, tempo e vendas, tá ok? O próximo vetor, pessoal, vamos ordenar os dados aqui em ordem crescente, tá ok? E vamos obter agora aqui o RT. Como se obtém o RT, pessoal? Reparem o seguinte. O valor de 96 aqui, que corresponde a 4.7627,70, ao ordenarmos do menor para o maior, ele ficou na quinta posição. É isso, pessoal. Vamos ranquear novamente, de acordo com a nova ordenação dos dados. Tá ok? 97 aqui era 4.932 nessa posição. Aqui ele apareceu em qual posição? Ele apareceu na sexta posição. Tranquilo, né, pessoal? O que é o delta aqui? O delta é a diferença. Mas diferença de quê? A posição dele agora é a quinta, mas antes era a primeira. 5 menos 1, resta 4, ok? E o t aqui, o que é o t? É delta ao quadrado, ou seja, a variação ao quadrado. Com isso, nós já temos essa equação aqui, ó, do t maiúsculo. Nós temos aqui a diferença. Somando aqui, vamos obter 652. Depois, aplicando essa equaçãozinha aqui, obteremos o valor de menos 0,16429, o que demonstra que a série é estacionária. Ótimo! Então, nós podemos utilizar as ferramentas baseadas em média e alisamento exponencial. Vamos lá? Então, nós temos aqui como que se calcula, primeiramente pela média móvel. Muito simples, pessoal. Faremos aqui no Excel. Média móvel. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da letra. Aqui nós temos os dados pelo Excel. Real. E vamos realizar agora o predito para 2 meses, 2 anos, igual média. Clica aqui. E basta arrastar. Pronto, foi feito. Entretanto, o Excel possui uma ferramenta que faz isso. Vamos aqui em dados, análise de dados, pegar a ferramenta média móvel, ok? Está aqui. Pegaremos esses dados de entrada, intervalo de 2 anos e vamos rotular aqui os dados de saída. Vamos colocar aqui. Desculpa, dá ok. E marcar resultados do gráfico. Vocês podem perceber que os resultados são os mesmos. E um diferencial que o Excel já gera um gráfico bem bacana, onde nós podemos
verificar a previsão e o real. Tá ok? Ótimo, vamos agora para o segundo, que é a média móvel ponderada. Qual que é a diferença, pessoal? É, em essência, a mesma coisa. Porém, acrescenta-se o W, que corresponde ao peso da média ponderada. E essa variável W, ela tem que ser maior que 0 e menor do que 1. E a soma da variável W tem que ser igual a 1. Tá ok? Faremos aqui para 3 meses. Como é feito o cálculo, pessoal? Muito simples. Vamos aqui para o Excel. Média ponderada. Vamos colocar W1, W2, W3, que nós faremos a previsão para 3 anos. Então, vou colocar aqui 0,4, 0,5 e 0,1. Aqui nós temos a soma, que a soma tem que ser igual a 1. Como é feito o cálculo, pessoal? É feito da seguinte forma. Cada variável multiplicado pela variável W1, WI. Então, 4.267,6 vezes 0,4. Depois, 4.313,2 vezes 0,5. 4.328,5 vezes 0,1. Ok? Claro, deixar essas variáveis como constantes e arrastar. E aqui vamos colocar o erro quadrático médio. Erro quadrático médio. Como é feito? Use-se a função soma x em y2, que é uma soma quadrática. Pega-se as variáveis aqui, tá ok? E divide pela amostra, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou usa a função conte.número, que ela vai contar os números. Divide. Uma forma de você atribuir pesos ótimos aqui é usar o solver. Vamos aqui no solver. Essa é a nossa função, minimizar o erro quadrático médio. As variáveis de decisão são essas variáveis aqui, ok? E vamos impor que essas variáveis aqui têm que ser maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 1. E que a soma dessas variáveis tem que ser igual a 1. Esse caso fica um problema de programação não linear. Vamos rodar. Então aqui para mim, zerou W1, W2 e vai ficar W3, tá ok? Onde a série terá esse comportamento aqui, para 3 anos, ou seja, é uma média trienal. Perceba o seguinte, ficou uma previsão muito interessante, que realmente, com a adição do peso, a previsão se tornou um pouco mais aderente ao comportamento dos dados. Voltando aqui, vamos para o próximo. O próximo é chamado, pessoal, de alisamento exponencial. Ok? Também não é um cálculo complicado. Nós temos aqui y chapeuzinho, é o y estimado, t mais 1, é igual ao y, t, que é no caso aqui, é um novo ponto dado, mais o alfa, que é um fator dado pelo tomador de decisão, sendo que o alfa pode variar de 0 a 1. Ok? Aqui nós temos todos os parâmetros da equaçãozinha. Vamos para um exemplo. Por exemplo, seja 100 a última média e 150 o novo ponto dado. E o alfa é igual a 0,1. Como é calculada a nova média y1? Então será a última média mais 0,10 vezes 150 menos 100, nós teremos y1. O y1, nós vamos agora entrar para calcular o y2. 105 mais 150 menos 100, e assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Bem tranquilo. No nosso exemplo, vamos trabalhar com 0,2 de alfa. Vamos agora para o Excel.
alisamento exponencial. Nesse caso aqui, pessoal, C2 é igual a B2, tá ok? E como faz o cálculo para C3? Da seguinte forma: C2 mais D2 é o alfa, ficará constante, mais B2 menos C2. E arrasta. Tá ok? Somente isso. Basta arrastar. Entretanto, pessoal, o Excel é uma ferramenta maravilhosa. Eu sempre falo isso para vocês. Nós temos aqui análise de dados, ajuste exponencial, prontinho. Intervalo, são esses valores aqui. Fator de amortecimento. Aqui nós usamos 0,2. No Excel, você informa 1 menos esse valor, então será 0,8, tá ok? Intervalo de saída, vamos colocar aqui. E dá resultados no gráfico. Perceba o seguinte: os resultados são exatamente os mesmos, não é mágica, ok? Vou trabalhar aqui com duas casas decimais. Os resultados são os mesmos, tá ok? Então, e o Excel também já fornece para nós o gráfico prontinho. A previsão e o real. O alisamento exponencial, por ter aquele fator de amortecimento, qual que é o diferencial dele? Esse procedimento, aliás, do fator de amortecimento, permite a visualização do movimento de tendência, caso ela exista. Então, o alisamento exponencial é uma ferramenta muito interessante. Ok? Bom, pessoal, dessa forma nós terminamos a aplicação dos métodos quando se trabalha com uma série que é estacionária. O que se pode fazer também, pessoal, é trabalhar com esses métodos combinados. Calcula os 3 métodos, depois extrai a média dos 3. Também pode ser feito isso. Tá ok? Vamos agora trabalhar com séries não estacionárias. Sobretudo, regressão simples e múltiplas, lineares ou não lineares. A regressão. O que é uma regressão? Uma equação de regressão. A equação de regressão usa-se de um método algoritmo chamado mínimos múltiplos quadrados. Nós temos aqui uma equação polinomial, no caso de regressão simples. Polinomial de primeira ordem. Sendo B0 a constante e epsilon aqui o erro. Para o caso de uma equação não linear, nós temos a equação polinomial, nesse caso aqui, de segunda ordem. E como se obtém esses cálculos, pessoal? Dessa forma aqui. Não se assustem, faremos em sala de aula. Pegue-se a matriz X, encontra a transposta, multiplica-se pela matriz X. Feito isso, encontra-se a matriz inversa. Depois, pega-se o X transposto, multiplica pelo Y. E por fim, a matriz inversa por esse valor final. Vamos obter B0, B1 e Bn. Nada mais prático do que um exemplo. Vamos lá. Clássico. Quantidade e preço. O que é variável x e o que é variável y? Eu quero prever a quantidade em função do preço. Então, y é minha quantidade, variável dependente. Variável independente, que é a x, é o preço. Nós temos aqui. O primeiro passo é na variável x, no caso aqui na variável x. Então, continuando, nós temos aqui as nossas variáveis. É uma regressão simples, porque nós temos apenas um x. Como é feito o cálculo? Nós temos aqui, primeiramente, encontra-se a transposta da matriz x, multiplica-se pela matriz x, e depois, feito isso, vamos encontrar a matriz inversa, obtendo esses valores aqui. Depois, pega-se a matriz x,
multiplica-se pela matriz y e vamos obter esses valores. Multiplicando esses valores pela matriz inversa, vamos obter o valor de B0, B1, para o caso de regressão simples. Esse é o procedimento, pessoal, do Excel e do Minitab. Mostrarei para vocês. No caso do Excel, vamos aqui. Na ferramenta Dados, Análise de Dados e Regressão. Variável Y, no caso aqui, quantidade. Variável X, preço. E vamos rodar. Perceba o seguinte. A interseção vale 4,76. Confere. E o coeficiente angular, menos 0,6621. Que também confere. Faremos esses mesmos cálculos aqui pelo Minitab. Vamos aqui. Vamos abrir o Minitab. Então é muito importante para nós, engenheiros, entendermos o processo de cálculo. Depois vamos para os softwares. Tá ok? Vamos jogar aqui no Minitab. Stat, Regression, Response, quantidade, preditores, variável preço. Ok. Percebam que os cálculos são exatamente os mesmos. Tá ok? Obtidos pelo cálculo matricial. Tá ok? Lembrando que H0, o modelo não é bom. H1, o modelo é bom. No caso aqui, vocês podem ver que os pivelos, todos são inferiores a 5%, o que demonstra que as equações são significativas. Entretanto, pessoal, na regressão, nós também temos que olhar o R quadrado ajustado. Quanto mais próximo de 1, melhor. Significa que o modelo, a equação da reta está bem aderente aos dados observados. Ok? Nós também temos que conferir aqui os resíduos. Vamos marcar aqui os resíduos. Ok? Os resíduos, eles devem ter uma distribuição normal. H0, os resíduos possuem distribuição normal. H1, os resíduos não possuem distribuição normal. Nesse caso aqui, os resíduos, pelo pivelo maior que 5%, podemos afirmar que os resíduos possuem distribuição normal. Ok? Vamos fechar aqui. Vamos voltar para a aula. Isso nós veremos na sala de aula. Nós temos softwares bem específicos. Nós temos o SPSS, o Estatística, o Minitab, Forecast Pro. Mas com Excel dá para fazer muita coisa também. Também dá para fazer, pessoal, que eu recomendo. Há outros métodos de previsão, por exemplo, redes neurais, métodos ARMAS, que são métodos autorregressivos para séries estacionárias, e métodos ARIMAS, que são métodos autorregressivos para séries não estacionárias. Tá ok? Isso são matérias bem específicas e da séries temporais. Entretanto, disponibilizarei para vocês esses materiais, algumas dissertações e artigos sobre esses temas. Tá ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.